Para comprar suplementação, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento e saber de que maneira comprar. Porque não adianta só a instrução de quem está vendendo, a gente precisa saber se nosso corpo está preparado para isso. E para que a gente vai usar a suplementação? Qual é o objetivo? Acho que é melhor falar com o nutrólogo para a gente poder saber fazer da maneira certa. Vamos falar sobre isso? O tema de hoje tem a ver com suplementação, claro que feita da maneira correta, porque muita gente acha que é só sair comprando. Eu quero falar sobre isso. Daiane está trazendo no quintal delas tema especial aí de aromaterapia, o uso de óleos essenciais. E estou mais uma vez aqui na Cortus, nossa super parceira, para a gente falar sobre qualidade de vida e saúde no Mais Viver, o nosso bloco que fala sobre isso. Daiane vem com a matéria e depois a gente volta já fazendo a consulta com o nutrólogo. É isso aí, vamos junto! Começou mais um Quintal Delas e eu tô aqui no Vive Desplantes, que é parceiro aqui no nosso programa, esse lugar lindo que sempre nos recebe muito bem. E eu acabei de sair da Mariane Mota, que me produz aqui também para o programa. E nós vamos falar hoje sobre um item que tem muito aqui no salão, são os óleos essenciais. Eles usam para os tratamentos capilares, mas você também pode levar para casa e utilizar para as outras funções. Então, para falar sobre isso, hoje eu convidei o Amilcar Pessoa, ele é professor, químico e ele é especialista em aromaterapia. Você já ouviu falar? Ele inclusive escreveu um livro sobre isso. Vamos falar com ele? Tudo bem, Amilcar? Ô Daiane, primeiramente obrigado por convidar-me, ao Quintal Delas, para a gente poder falar um pouco sobre a aromaterapia, Então, eu sou químico industrial já há 36 anos, professor de química, do Instituto Federal atualmente, e um apaixonado pela aromaterapia, uma área que eu abracei desde 2021, no meio da pandemia, quando minha mãe teve uma lesão na coluna e os óleos essenciais foram assim extremamente eficazes. E aí eu fiz uma imersão nessa área e me formei aromaterapeuta e estamos aí utilizando os óleos e recomendando os óleos aí para várias pessoas. A aromaterapia, ela estuda basicamente os aromas que são emitidos, liberados por plantas, por milhares de plantas que existem no mundo, e que desse universo de plantas, aproximadamente 300 têm ações terapêuticas para a nossa saúde física, nossa saúde mental. A gente está acostumado a utilizar e a sentir os aromas todos os dias, Só que muitas vezes a gente não sabe, não tem conhecimento de que muitos desses aromas têm ações terapêuticas, tanto para a saúde física como para a saúde mental. E a aromaterapia, ela estuda exatamente essa área, de gerar esse benefício para a saúde física, mental. Quando a gente se torna aromaterapeuta, a gente vai estudar quais são os efeitos, que as substâncias químicas que estão nos aromas produzidos por essas plantas, Diversas partes da planta produzem aromas, E basicamente os aromas são constituídos de substâncias químicas que vão agir dentro do organismo. Então nós precisamos estudar como essas substâncias elas vão interagir com o nosso organismo. Não necessariamente uma mesma pessoa vai ter a mesma sensação de outra. Cada organismo tem as suas particularidades. Então, às vezes, um aroma ele pode remeter você a uma sensação que em outra pessoa vai ser diferente. Então, tudo isso a gente estuda, Para quê? Para que a gente possa gerar os melhores benefícios possíveis para aquela realidade daquela pessoa. Super importante isso, então quer dizer que os óleos essenciais, eles podem ser assimilados de formas diferentes de pessoa para pessoa? É exatamente isso, Obviamente que cada óleo vai depender muito das condições e aonde a planta ela foi, gerada, Clima, temperatura, solo, tudo isso influencia, Então uma lavanda brasileira, ela não tem, por exemplo, a mesma função de uma lavanda búlgara. Elas têm finalidades diferentes. Mas mesmo a mesma lavanda em pessoas diferentes, elas podem ter efeitos contrários, No caso da lavanda, por exemplo, na maioria das pessoas ela vai acalmar, ela vai relaxar, ela vai atuar contra a ansiedade. Em algumas pessoas, cerca de 20% delas, ela vai acelerar, ela vai gerar o cumprimento de compromissos que não foram feitos ao longo do dia. Então é diferente, é bem pessoal. Apesar da aromaterapia ela ser milenar, mas ela tem um cunho científico muito forte, Não é à toa que nos últimos 10 anos, muitas publicações científicas nós temos acesso com resultados validados
né, sérios das ações terapêuticas dos óleos essenciais, né? E aí nós vamos ter o uso não só pro corpo, né, mas a gente pode utilizar o óleo para um ambiente, né? Um exemplo disso é o óleo de capim-limão, que é um óleo excelente, por exemplo, para os negócios, né? O óleo de capim-limão é um óleo energizante, né? É um óleo que trabalha com essa questão emocional de você poder fechar uma parceria com uma pessoa, usar no escritório, você pode usar no carro ao ir para o trabalho, né? Então você vai ter esse uso pessoal, mas você vai ter também esse uso para ambientes, para fechar negócios, né? A aromaterapia é muito vasta, né? E a gente sempre tem um cuidado de, ao recomendar um óleo, usar sempre um embasamento científico, né? Fundamental isso. Aqui na loja do Vili tem um cheiro super agradável, muito especial, assim quando a gente entra a gente percebe. E é isso, o cheiro ele tem essa função, né, de remeter a gente às situações da vida, aquilo que a gente já passou em algum momento. Ah, com certeza, né? Quando a gente sente um cheiro, muitas vezes se remete a uma lembrança, né? Quem nunca teve, por exemplo, né, o bolo de laranja que a avó fazia, né? Um aroma relacionado a uma comida que você gosta muito, né? A uma sensação. Então, a memória olfativa ela tem um efeito assim absurdo, né? E sempre quando um óleo ele é inalado, muitas vezes você lembra de algo que aconteceu na sua vida por conta da paridade, da semelhança daquele óleo com aquele aroma que você sentia lá no passado. Existem muitos tipos de óleo, por isso a importância do livro que o Amilcar escreveu. Nesse universo da aromaterapia, né, que a gente abraçou, a gente pesquisou, né, dentre hoje aproximadamente 300 tipos de óleos essenciais que existem no mundo, como as pessoas elas podem facilmente, praticamente, escolher um óleo para sua necessidade, não só física como emocional, né? E aí, no ano passado, eu tive a oportunidade de, usando base científica, construir um livro, fazer um livro, né, chamado Guia Prático dos Óleos Essenciais, onde a gente tem 90 óleos essenciais. E lá as pessoas elas podem encontrar o óleo baseado no sintoma. Então, dependendo do sintoma, você vai encontrar, às vezes, até mais de uma opção para usar aquele óleo de uma forma adequada. A gente dá dicas de uso, né, para que você use no dia a dia. Então, fica essa informação aí importante para que as pessoas saibam, né, como utilizar de forma eficaz. Eu sofro com melasma e assim como muitas mulheres também sofrem, é um problema pra gente, né? Fiz até matéria ano passado sobre isso. Amilcar, o que você sugere, o que você dá de dicas com óleos essenciais que podem amenizar esse problema? Tem uma dica excelente para melasma, que é você usar um óleo carreador, né? Um óleo que vai facilitar a absorção pela pele, né, dos óleos essenciais. Pode ser um óleo de coco, o óleo de rosa mosqueta, né? Vários óleos que você pode usar, e aí você coloca dentro desse óleo carreador 3 óleos. Óleo de melaleuca, óleo de copaíba e óleo de lavanda, né? Numa proporção assim, 10 gotas de cada para 10 ml do óleo carreador. Então você faz ali um blend, uma sinergia, um roll-on, e você vai passar no local do melasma. Isso vai trazer um grande benefício, um clareamento. E não só assim para a questão estética, né? Mas questões que envolvem, por exemplo, dores, né? Um exemplo foi o que me estimulou a estudar a aromaterapia foi uma dor na coluna de minha mãe, né? E aí nós utilizamos um protocolo utilizando óleos que são analgésicos e anti-inflamatórios. Então, por exemplo, o óleo de copaíba é um excelente anti-inflamatório, né? Quando você utiliza a copaíba junto com um óleo chamado o óleo de Gaultéria, que ele é um óleo analgésico, o efeito sobre a dor é muito interessante, assim, a redução da dor. Então, com minha mãe aconteceu isso assim de um dia para o outro. Isso realmente me estimulou a estudar muito os óleos essenciais. Não, primeiramente assim, a gente não pode esquecer que dentro de um óleo essencial tem substâncias químicas que vão atuar no organismo. Então, elas devem estar na quantidade certa, né? Se utilizar o protocolo correto. Por quê? Porque como qualquer óleo, mesmo sendo natural, pode acontecer uma dose exagerada. E aí ele vai gerar efeitos indesejáveis. Então, sempre procurar uma pessoa que faça um protocolo terapêutico correto, de uso correto do óleo essencial, para que você tenha realmente o benefício atrelado àquela quantidade que você usou. E assim, uma outra dica importante é, ao utilizar um óleo, você tem que saber que
pode ser que ele tenha um resultado diferente do que aconteceu com outra pessoa, tá? Sempre procurar utilizar um óleo de extrema qualidade. Eu costumo dizer que a eficácia está atrelada à pureza. Quanto mais puro um óleo, mais eficaz ele é. Então, cuidados que a gente tem que ter. Uma coisa que é super importante é sempre que você procurar adquirir um óleo, que ele tenha um registro na Anvisa. Esse registro e essa certificação de qualidade é fundamental, né? Para que você não compre um óleo que vai gerar um efeito indesejável na sua saúde, né? Física ou mental, certo? Então, assim, o nosso papel é orientar o uso correto, né? Que você tenha acesso, por exemplo, a uma literatura de qualidade sobre óleos essenciais, tá? Para que você realmente possa tirar o maior proveito possível na sua vida diária, na sua vida cotidiana. Bem, eu queria agradecer o espaço para a gente poder divulgar aromaterapia. Obrigada, Daiane, ao espaço no quintal delas, para que vocês tenham mais informação, né, sobre uma área tão legal e tão acessível às pessoas, que é a aromaterapia. Obrigada, Amilcar, pela sua participação aqui no programa e por nos trazer tantas informações especiais sobre os óleos essenciais, sobre a aromaterapia. E eu tô aqui com o look da Girasole, eu vim com um look neutro hoje, porque o destaque é para esse ambiente maravilhoso que o Vini nos proporciona, que é nosso parceiro aqui no programa. E a gente está preparando um conteúdo super especial para a semana que vem, tem a ver com o nosso quadro novo Quase um Toque, e vocês vão gostar bastante. Eu espero vocês lá. Um beijo, até! Hoje eu vim aqui para falar com o Dr. Darwin Ribeiro. Ele é nutrólogo, especialista nessa área de alimentação, mas voltado principalmente como nutrólogo para a parte da composição, a estrutura do corpo. Não é bem assim sair comprando suplemento. Então preciso entender como é que se faz para poder ser atendido e fazer da maneira certa. Vamos lá? Tá, deixa eu abrir teu prontuário aqui pra gente começar a nossa conversa, certinho? O que está acontecendo? Eu tô treinando, passei a treinar, estava muito tempo parado. Certo. E agora começa aquelas dores no corpo. E aí todo mundo fala de creatina, fala de maltodextrina, fala de suplementação, whey, pré-treino, pós-treino. E eu tô embananado com esse negócio para começar, porque a gente sabe que tem muita coisa que fica a interrogação. Será que é assim mesmo? Será que deve tomar? Até que ponto? E outra coisa, eu vejo que tem gente que troca isso por alimento de verdade. E eu quero saber o que caminho que é o caminho correto aí. Vamos lá, eu tô fazendo musculação e musculação fazendo grupos musculares nessa primeira etapa, né? Que é uma parte onde a gente faz perna e ombro, aí faz peito e bíceps, costa, tríceps, faz aquele primeiro passo, né, dia a dia. Legal. Só que já não sou mais menino, né? Então dói. Dói no pós-treino, dói, né? Sim. E tu já treinaste? Hoje tu considera o teu treino, porque assim, o primeiro eu tenho que nivelar em que etapa tu tá dos treinos e do treinamento para que você saiba o suplemento necessário para você. Então já começa que não é assim, suplemento é igual em qualquer fase, tem início... Não. O suplemento em si ele já está dizendo, ele vai suplementar uma provável carência ou necessidade que você vai ter a mais naquele momento. Então se você é um praticante de musculação e tem uma dieta muito bem feitinha, talvez não precise nem tanto suplemento, mas aí a gente já sabe que é 40 mais. Então você precisa de algumas coisas que podem te ajudar a produzir mais testosterona, recuperar músculo. Então eu tenho que nivelar onde tu tá, para a gente ter uma real necessidade da aplicação daquele suplemento. Senão é só torrar dinheiro. Vamos lá, eu estou numa etapa, eu estou voltando a treinar, estou vencendo o sedentarismo. Tá. Então eu estou no início do processo, faz menos de um mês que eu estou treinando, faz 3 semanas aí que eu estou retomando essa atividade de treino. Então já passei daquela fase onde dói tudo, né? Quando a gente volta a treinar, dói tudo, você não consegue nem caminhar direito, eu já passei dessa fase. Eu estou entrando numa fase que meu corpo está começando a se acostumar mais
E ainda que eu tenha ficado muito tempo parado, é normal que o corpo tenha lá uma memória. Então, facilmente o corpo reestabelece. Eu percebi isso agora. Nas outras vezes que eu voltei a treinar, mesmo que por curto espaço de tempo, eu percebo que o corpo vem. Então, ele se facilita por causa daquele treino antes lá que eu tive experiência. Sim, você ganha primeiro força. Depois você vai ganhar resistência, depois vai ganhar outras valências. A hipertrofia em si, que é o que a gente quer, é o que mais demora. Então, não será com suplemento que essa hipertrofia virá. Certo. Obviamente, quando você me diz quais os suplementos que são mais interessantes para um praticante de musculação homem, 40 a mais, a gente conta nos dedos aí os que funcionam de fato, que vale a pena ter investimento. Mas primeiro aí a gente vai ter que olhar teus exames e a partir disso a gente vai ter que ver o teu objetivo geral. Eu quero ter uma hipertrofia. Eu quero melhorar no treino, eu quero melhorar a resistência muscular. Então a gente tem que definir o objetivo, o prazo, os exames e aí sim eu digo que suplemento de fato a gente pode entrar. Então, já começa que, pelo que eu estou entendendo, então, cada pessoa tem seu biotipo, seu organismo, e não é igual para todo mundo. As necessidades não são iguais, não é assim? Com total certeza. A tua suplementação, ela não pode ser igual do outro, e principalmente eu estou olhando no teu exame aqui, cara, a tua pressão, ela tá um pouquinho alterada. Tu já é hipertenso? Sim, não é tão elevado, mas eu tive um pico de pressão numa ocasião, não estava sentindo nada, e de repente fui lá, medir a pressão, estava lá 18 por 12, 18 por 14. E eu fui no médico, fiz um exame e ele disse que não tinha nenhum problema mais grave, mas eu tomo uma medicação diária. Pronto, isso aí já acende um alerta pra gente. Pré-treinos que tenham muito estimulante para tu, vamos ter que ter cuidado. A gente vai ter que prezar mais por um pré-treino vasodilatador que proteja o coração. Então termogênico, vamos ter que ter um cuidado também. E como você é 40 a mais, será obrigatório ter toda aquela rotina cardiológica feita. Então eu quero um teste ergométrico, eu quero um ecocardiograma, para que aí a gente esteja munido de segurança para fazer uma boa suplementação. Mas já sei de cara que tu não pode pré-treinos que aumentem uma pressão, certo? Então existem pré-treinos que fazem isso. E a maioria do que as pessoas gostam, eu te juro, são pré-treinos que elas ficam ligadas, que dão energia, que elas querem ter aquela disposição para treinar. E tem uma atividade que vai demandar de disposição, e a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido. Então para você vai ser mais a parte metabólica, tá? Você falou alguma coisa de vasodilatação em algum momento. Isso é porque o organismo, se eu tiver num estado de maior agitação, isso também muda o comportamento do meu batimento e da minha forma de assimilar o sangue no organismo, não é assim? Isso, porque cada aumento de pressão ela tem um comportamento, mas a gente sabe que no exercício físico vai ter um aumento, principalmente da sistólica. Então a pressão aqui que eu tô vendo que a tua subiu um pouquinho. Essa pressão aqui, por exemplo, você disse 18 por 10, provavelmente a gente tem aí a sistólica mais alta, então isso sobe no exercício. Então a gente tem que ter esse controle para que não piore durante o uso dessas suplementações. Mas geralmente no início, para você que é um cara que está voltando agora, não é necessário nada muito forte, tá? Eu quero abordar contigo um pouquinho essa tua bioimpedância. Pois é, eu estou falando hoje com o Dr. Darwin Ribeiro, que é nutrólogo e que tem essa capacidade, essa especialização para falar sobre suplementação. E é super importante entender isso. Não adianta simplesmente ir para uma loja de suplementos, ir para um supermercado, como a gente mostrou esses dias, e tem lá alguma coisa tinha lá alguns elementos de suplementação expostos lá na prateleira. E agora? Chega lá, simplesmente compra, a gente vai numa loja qualquer, será que está comprando certo? Não, creatina faz bem para qualquer pessoa. Calma, que não é bem assim. A gente precisa ter orientação. Então, super importante as dicas. Aliás, recomendadíssimo aqui o doutor que está me atendendo, fazendo esse trabalho e mostrando isso aqui no programa. Já lancei um convite para ele, para poder ele ter outras formas de aplicar e de apresentar aí cada um dos temas que a gente vai abordar aqui no nosso programa, no nosso conteúdo. Mas principalmente eu quero dar esse sinal de alerta, levantar essa bandeira, que é importante ter orientação. Não adianta fazer por conta própria, e tem muita gente indo para aquela academia de bairro, tem muita gente achando que eu saio para a rua, compro uma roupa, um bom tênis, eu vou fazer minha caminhada, eu vou fazer um exercício e paro lá na praça para fazer seu exercício, e não está se dando conta que ele precisa sim de orientação e regras. Isso não é difícil, é só ter um pouquinho de disposição e ir na direção certa. Falei da maneira correta? Perfeito, nada a pontuar. Isso aí. Então, eu estava olhando tua bioimpedância aqui e verifiquei que tu tem uma massa muscular interessante,
se você ver o teu gráfico aqui, ele tá com formato em C, mas você tá com um pouquinho de gordura, mas tá aí com 25% de gordura, o que é um percentual para homem, o que a gente quer abaixo de 20, que seria interessante para homem, abaixo de 20. Mas ó, não tem gordura visceral, ou seja, parte de intestino, fígado, coração, tá de boa. A relação cintura-quadril, que é justamente o que aumenta muito o risco cardíaco no público 40+, que é o famoso bucho, uma relação aí que a Sociedade Brasileira de Cardiologia preza que esteja baixo, a sua tá de boa, tu tem uma boa pontuação aqui, então o que a gente tem que fazer aqui é ir trocando essa composição corporal, que eu acho que tu não quer perder peso, quer? Na verdade, o que eu tenho que perder de gordura, porque tem um pouco dessa gordura abdominal, eu vou perder para ganhar peso muscular. Então a gente tem que fazer uma troca aí pela orientação que foi dada, desde o personal e o que foi feito na bioimpedância, lá na própria estrutura da academia. Só que agora, essa que você tinha citado sobre esse excesso de gordura, está na posição C e deveria estar na D, então tem essa linguagem, ela é uma informação que tem a ver, talvez, com exatamente a busca que eu quero. Eu não estou na academia para ser um fisiculturista, mas eu preciso ter a estrutura física necessária até para ter a resistência que eu preciso, né? Perfeito. O esporte que tu vai querer seguir vai ser musculação ou vai ter alguma coisa de corrida no meio? Não, eu prefiro musculação. Vai ter só musculação, porque isso já muda totalmente a nossa suplementação. Certo. Eu posso contar nos dedos aqui a suplementação para musculação que vai ser útil para você. Outra coisa que eu tenho que te perguntar, quando tu tá falando de suplementação, tu já usou alguma coisa por conta própria ou não tá usando nada? Não, nesse momento não. Usei lá atrás, há muitos anos atrás, aí eu usei suplementação, naquela época não por conta própria, mas orientado pelo próprio personal lá. Toma isso, toma aquilo. Entendi. Não passei com o nutrólogo, não tive uma orientação mais técnica. Não tinha também uso de hormônio? Não usei nada disso. Legal. Tá. E hoje o que te incomoda na execução dos treinos? Te falta força? Te falta fôlego? Tem alguma coisa específica? Vamos lá. Eu percebi que eu tenho hoje uma debilidade, eu nem tinha percebido isso, quando eu fui pegar peso em determinada posição. Quando eu faço os exercícios, eu sinto dor nesses locais, nessas articulações de ombro, costas e a parte da coluna. E também a dor que isso causa, ela fica bastante tempo. Então eu estou treinando, estou sentindo essa dor muscular por bastante tempo, dor pontual, como se fosse uma agulhada naquela região do músculo e tal. Então esse incômodo, e aí vem aquela conversa de academia. Tem que usar isso, tem que usar aquilo, porque ajuda, melhora. Certo. E se fala muito em pré-treino e pós-treino. Então essa é a linha da minha grande dificuldade de entender. Beleza. Vamos entender aqui um pouquinho dessas tuas dores musculares. Existem suplementos que podem melhorar essas dores musculares, mas conforme você vai aumentando as cargas na academia, você vai ter. Sempre vai ter esse desconforto. Tu tá treinando com personal, né? Só pra entender. Só com personal. Tá. E são quantos dias na semana de treino? De 3 a 4, dependendo da semana. 3 a 4, beleza. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica agora. Às vezes vocês estão com personal e não sabem. Tu sabe quantos quilos você está levantando no supino? Aquele que você pega a barra, supino 30 quilos, 15 de cada lado. 15 de cada lado, ou seja, é um nível iniciante para moderado. Okay. A gente tem algumas cargas aqui. Isso já é para eu nivelar a dose dos suplementos que eu vou te passar, tá? Tá. Tirando essa parte aqui, vamos dizer que eu deixo hoje você com menos dores. Você... Primeiro, como tu tá com os sintomas gerais normais, eu não vou entrar nessa seara agora de reposição de testosterona. Primeiro a gente vai fazer as reposições de suplementos, ver como a tua dieta, teu sono, tudo certinho, para ver se esses níveis voltam a normalizar. Se não, a gente já pode pensar em algumas terapias mais medicamentosas para o teu caso, tá? Porque sem testosterona, depois dos 40, a recuperação muscular
tende a ficar bem ruim, tá? Isso piora, inclusive, outras vertentes. Como é que tá a parte de memória? Eu senti uma grande diferença pós-pandemia, aquela situação de Covid, vacinas, houve um burburinho em relação a isso. Agora eu não sei se é isso de fato ou a própria idade, mas hoje eu tenho bastante dificuldade de memória, diferente do que eu tinha antes. Tá, é isso. Se falar de 8, 10 anos atrás e o que eu tenho de memória hoje está totalmente diferente. Melhorar a memória. Então, se hoje, vamos lá, o gênio da lâmpada aparecesse para você, a gente conseguisse deixar seu gráfico aqui em D, ou seja, você com seus 18% de gordura, com energia, a memória tivesse melhorado um pouquinho, ou talvez até retroceder aí a níveis pré-pandêmicos. Existe alguma coisa que te preocupa no teu exame específico? Não, eu acho que o maior incômodo é cansaço físico. Tá. Se eu tivesse que dizer assim, o que te incomoda, o que te atrapalha, eu sinto cansaço físico. Mas eu sei que estou beirando 60 anos, então eu preciso ter o equilíbrio suficiente para poder ter essa reestruturação física. Daí a importância dos exercícios, de focar isso numa vida saudável. Pronto, como tu bate muito na tecla de energia, o que eu percebi aqui também no teu exame? Que tua vitamina B12, ela tá aí limítrofe, ela tá em 400. Para um cara que quer fazer exercício físico, que precisa de energia, é bom estar um pouquinho mais alto. Mas tua vitamina D tá bem baixa, então isso aqui é fundamental para quem quer a parte de hipertrofia, disposição de memória, tudo isso que você está buscando. Então vitamina D. Eu sempre prezo que você não tenha efeitos colaterais, não vá ter um aumento de pressão, ataque cardíaco, ansiedade. Tudo isso os suplementos podem entrar. E para finalizar essa parte de suplemento, já que teus exames estão até bem, teu colesterol tá bom, a parte renal eu vi aqui tá legal, então a creatina não vai ser um problema para você. A ureia aqui também é a parte renal. E de glicose, eu acho que tem problema de glicose na família? Não. Pronto, então eu vi aqui que tua glicose de jejum, tua glicada tá bem filé, isso me dá uma tranquilidade. O que eu vou precisar revisar os seus exames cardíacos, a parte de esteira, eco, ergo, e aí o cardiologista vai nos ajudar a continuar esse cuidado seu. Aqui estão alguns exames e encaminhamento para o cardiologista. Eu vou precisar disso para a gente seguir de uma forma mais segura. Fundamental que você passe por ele. Tá. Ok, vamos lá, gente. Acabei de passar aqui com o Dr. Darwin Ribeiro, que é especialista, e a clínica dele é uma clínica especializada em tratamentos que tem a ver com essa realidade, mas também com gente que tem obesidade. Eu não tenho o problema da obesidade, mas sinto, por causa da faixa etária, sinto que o meu corpo precisa de cuidados diferentes daquilo que eu precisava antes. O que acontece com a vida da gente? A gente vai mudando os ciclos, a gente é adolescente, a gente vira jovem, adulto, e quando adulto a gente vai fazendo as nossas coisas, a gente não percebe que o nosso corpo também está passando por tudo isso, e o que é pior, ele vai reagir cada um da sua forma. E aí fica a dica para você. Quer se cuidar? Precisa fazer do jeito certo. Não adianta sair por aí comprando o que dá na telha, ou que alguém recomendou simplesmente, e colocar em risco a própria saúde e condição física. E muito pior, acaba fazendo com que essa tentativa de acerto se torne um erro que, quem sabe, irreversível. Então, minha dica é que você aprenda a fazer isso da maneira certa. Obrigado, Dr. Darwin. Prazer, cara. Isso aí. Eu vou voltar então com os exames. A gente vai para cardiologista agora e vamos fazer da maneira certa. Fazer da maneira certa, porque se der errado nessa altura do campeonato, sai caro. Isso aí. Pois é. É isso. Nosso quintal de casa tem um bloco Mais Viver, e isso tem a ver com a realidade de vida, principalmente de quem é 40 a mais. E se você não está nessa faixa etária que eu estou, está em alguma outra, fica ligado. Tem o nosso QR Code aqui no canto da tela. Você assiste o programa quantas vezes quiser, indica para alguém, indica para um amigo, tem as nossas redes sociais, deixa o seu comentário, vai ser um prazer te responder. É isso, vamos falar de saúde e qualidade de vida? É aqui que você encontra isso, é o quintal de casa.